Beleza, pessoal? Tudo certo? Meu nome é Professor Ronaldo e sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Dessa vez, nós vamos ver a independência dos Estados Unidos. Vamos começar olhando para este mapa. Esta é a grande potência militar e econômica dos nossos dias atuais, os Estados Unidos. Lembrando que esse pedaço, que está destacado no mapa é o Alasca, que também faz parte dos Estados Unidos, mesmo não estando unidos territorialmente, que fica mais próximo ali da Rússia, no Estreito de Bering, lá em cima no território do Canadá. Mas tudo começou com 13 colônias que a Inglaterra possuía aqui na América. Para a gente ter uma noção de como eram distribuídas essas terras, vamos recorrer a mais um mapa. Este mapa mostra de quem eram as terras na América do Norte no período que nós vamos falar, do século XVIII, ali, a independência dos Estados Unidos. Então nós vamos ter a parte verde mais escura, lá em cima, eram territórios russos. Está escrito russos com S, russo com S só, para esse mapa ele é em espanhol, tá? Essas terras amarelas, essa parte amarela, eram terras não reclamadas, ou seja, terras que ninguém tinha tomado posse ainda, e uma boa parte delas faz parte do Círculo Polar Ártico, então são terras geladas ali, por isso até então ninguém tinha reclamado, São terras que fazem parte, o Alasca ali, acima daquela partinha verde, e uma parte amarela ali, hoje é o Canadá. Essa parte marrom, meio avermelhada, meio laranjada, fazia parte do território britânico, ou seja, da Inglaterra. A parte marrom lá embaixo era da Espanha, então a Espanha é a parte onde hoje é o México, até pegava a América Central, e uma boa parte da América do Sul era do México. E esta partinha verde ali, destacada, um verde-limão ali, eram as 13 colônias que a Inglaterra possuía, o núcleo de colonização inglesa aqui na América. Na América, a Inglaterra possuía dois tipos de colônias. As colônias do norte e do centro eram chamadas colônias de povoamento, e as colônias do sul chamadas colônias de exploração. Aí a pergunta, professor, qual é a diferença entre as colônias de exploração e as colônias de povoamento? Na verdade, a diferença básica entre esses dois tipos de colonização é que o laço colonial, o pacto colonial nas colônias de povoamento era mais brando, ou seja, as colônias de povoamento poderiam estar mais livres economicamente do que as colônias de exploração. Então vamos lá, vamos para algumas características delas. Nas colônias de povoamento haviam pequenas propriedades rurais, trabalho livre e assalariado. A produção agrícola era voltada para a subsistência, ou seja, para que as pessoas consumissem dentro da própria colônia e não a maior parte para exportação. Havia atividades manufatureiras, pequenas manufaturas, ou seja, pequenas artesãos que se uniam ali, pequenas fabriquetas que já produziam algumas coisas, já produziam alguns produtos que eram consumidos dentro das colônias. O comércio marítimo com outros países era permitido, então, e as colônias do norte, fazer comércio não só com a Inglaterra, mas sim com outros países também. Era permitido também o contrabando. Não vamos levar contrabando aí por um lado pejorativo, de roubo, não. Esse contrabando seria então um comércio triangular, ou seja, um comércio entre a Inglaterra e as Antilhas, de chá, açúcar e também madeira. Já as colônias do sul, elas tinham um traçado bem específico, Vamos entender isso melhor com esse quadro. Este quadro é o Pacto Colonial. O que é o Pacto Colonial? É esse acordo, então, feito pela metrópole com a colônia, aonde a metrópole enviaria para a colônia produtos manufaturados e, em troca, a colônia seria uma espécie de ajuda, A função da colônia seria ajudar a economia da metrópole, seria proteger a economia da metrópole. Então, a colônia mandava para a metrópole produtos naturais, matéria-prima, ouro, metais preciosos, E aí chegamos às colônias do sul. Nas colônias do sul, que a Inglaterra possuía aqui na América, havia então o trabalho pro mercado externo,
né? Produzia-se para vender para o mercado externo, para exportação. O trabalho era basicamente a mão de obra escrava. A monocultura, pessoal, é uma produção apenas, um produto apenas. Ou seja, produzia-se um ciclo de cada vez. Então nós vamos ter os grandes ciclos econômicos, o algodão, o tabaco, depois o arroz, né? No caso, nessas colônias na América. Aqui no Brasil nós temos a cana-de-açúcar, tivemos o café, né? Também com os grandes ciclos econômicos. E havia grandes propriedades rurais. Nós chamamos esse arco, né, de propriedades, de características, de plantation. O que é o plantation? Plantation, pessoal, é uma forma, uma característica de agricultura, aonde nós temos alguns pilares do plantation, né? A exportação, o trabalho escravo, a monocultura e o latifúndio. Essas são as bases do plantation. E esse plantation era utilizado, então, nas colônias do sul, que eram colônias de exploração. Perceberam a diferença? Daí já começamos a ter uma noção das diferenças entre os colonos, né? Aplicados aos colonos do norte, das colônias do norte e do centro, e das colônias do sul. A forma de economia, a forma de sociedade eram diferentes. As 13 colônias eram governadas por um vice-rei e uma assembleia de colonos. Porém, esses colonos, eles deveriam obedecer às leis da metrópole, as leis que vinham da Inglaterra. Um evento muito importante para a independência dos Estados Unidos foi a Guerra dos 7 Anos, que não foi nos Estados Unidos. Foi uma luta entre a Inglaterra e a França pelo controle de terras ao norte da América. Aquelas terras, lembra do mapa em marrom ali, que eram da Inglaterra. Os ingleses queriam avançar para o oeste, mas foram bloqueados pelos franceses, que também tinham interesses naquelas terras. E houve então uma guerra, uma disputa entre França e Inglaterra pelo controle, né, dessas terras. Neste mapa a gente pode ver bem as 13 colônias, que é essa parte rosinha mais escura, e essas terras, né, depois das 13 colônias ali, um rosinha mais claro. Isso são as terras que foram disputadas então pela Inglaterra. E no meio nós vamos ter alguns pedaços, né, algumas partes ali que eram terras da França. Ali, por exemplo, a região da Louisiana, ali eram terras da França, que a França reclamava, né, disputava aquele território. Houve então uma luta, uma guerra entre Inglaterra e França pela disputa desse território. E cada lado, pessoal, usou à sua maneira nativos americanos para ajudar no confronto. França recrutando alguns, né, indígenas e a Inglaterra também fazendo a mesma coisa. Nesse contexto da Guerra dos 7 Anos, aconteceu em 1754 o Congresso de Albany. No início da guerra, então, os colonos ingleses enviaram delegados a uma reunião em Albany, que fica em Nova York. Os índios, inclusive numa tribo chamada Iroquois, também estavam presentes nesta reunião. E o Benjamin Franklin, a gente vai falar dele ainda nessa aula, propôs um plano para unir as colônias inglesas em torno de um ideal, de um ideal comum, representantes das colônias inglesas. Em 1754 foi chamado então o Plano de Unificação. Qual foi a proposta então desse Plano de Unificação? Cada colônia elegeria representante para uma Assembleia Americana presidida por um governador da Inglaterra. Ou seja, cada colônia ele iria eleger uma pessoa que representaria essa colônia e eles então se organizariam numa assembleia lá na América, né, nas colônias. E essa assembleia iria ser presidida, iria ser controlada, governada, né, por um representante da Inglaterra. O plano não foi aprovado pelo parlamento inglês. Eles temiam que essa nova assembleia fosse muito forte para se controlar, o medo de que as colônias fossem unificadas, que unidas elas fossem muito fortes. Então esse plano ele não foi aprovado pelo parlamento, não foi aprovado pela Inglaterra. Uma política de cartazes, então, foi criada na colônia para apoiar este plano. Esse é um cartaz da época. Está escrito embaixo, unir ou morrer. Esta cobra, então, cada parte desta cobra representava, então, as colônias.
Separadas, eles seriam fracos, né? A cobra estaria morta, e juntos eles seriam fortes, né? A cobra estaria viva, pronto aí para morder, né? Para atacar a Inglaterra. E quais as consequências da Guerra dos 7 Anos? A Inglaterra venceu essa guerra, porém gastou muito dinheiro com ela, né? O parlamento inglês então quis descontar, cobrar essa conta dos colonos, das colônias que a Inglaterra tinha na América. A França perdeu todas as suas colônias que tinham na América, né, para a Inglaterra, mas mesmo a Inglaterra saindo vitoriosa da guerra, ela gastou muito dinheiro para isso. E aí resolveu cobrar a conta dos colonos. Como se a Inglaterra falasse o seguinte: a gente tem colônias lá, né, na América, que a gente não está explorando de fato, vamos explorá-los mais, vamos cobrar essa conta, né, desta guerra nas costas deles. E o parlamento britânico, então, com isso, cria novas leis. Uma das primeiras leis, a Proclamação Real de 1763. Proibia os assentados de avançarem para o oeste, os colonos não poderiam tomar terras ao oeste, de atravessar as montanhas que a gente chama de Apalaches, né, e entrarem no território indígena. Então, depois daquelas 13 colônias do mapa, há um território, né, uma cadeia de montanhas chamada Apalaches, e do outro lado havia um território indígena. É muito fácil a gente entender quando nós vemos, por exemplo, filmes de Bang Bang, onde nós temos lá uma espécie de um grande deserto, né, uma terra árida, e aí índios, e tem sempre o cowboy lutando com o índio. Muitas vezes nesses filmes, eles colocam o índio como sendo alguém ruim, como sendo alguém do mal, né, que o cowboy tem que ir lá combater o índio. Outro exemplo que a gente consegue entender, né, visualizar melhor, é o desenho do Pica-Pau. Quem já viu o desenho do Pica-Pau que tem esse índio aí? Sempre tem algum problema. Às vezes o índio quer comer o cavalo, né, o pé de pano, o cavalo do Pica-Pau, ou às vezes o índio, o Pica-Pau está levando uma mensagem e o índio está tentando pegar a mensagem, né? Tem sempre algum problema, né, com relação a isso. Isso serve muito para a gente ilustrar aquela região, a região do território indígena. Com essa proclamação real, a Inglaterra então proibia os colonos de atravessar esse Monte Apalaches e chegar em territórios indígenas. Mais uma lei, a Lei do Açúcar, proibia a importação do rum e cobrava taxas sobre a importação do melaço que não viesse das Antilhas Britânicas. Pessoal, o açúcar era muito valorizado na Europa, era tido como ouro branco. Então, taxar o açúcar, taxar o melaço também, que vem da cana-de-açúcar, era uma forma de conseguir muito dinheiro, porque o comércio do açúcar era muito forte. Lei do selo. Cobrava uma taxa sobre os diferentes documentos comerciais, notas, contratos, testamentos, jornais, cartas, ou seja, qualquer documento oficial, qualquer contrato, tudo isso tinha que passar pelas mãos de um representante da Inglaterra. Ele ia carimbar esse documento e, logicamente, que isso era cobrado, né? Tinha um valor para fazer isso. Nessa imagem nós temos, por exemplo, esse bule de chá, é uma réplica, né, do bule da época, com um protesto à lei do selo. Está escrito assim, não à lei do selo. Uma réplica de um bule de chá na época que eles construíam, né, e colocavam algumas mensagens contrárias a essa lei do chá. E esse do lado aí é o tipo do selo da época, uma espécie de um carimbo, né, que tinha que ter, obrigatoriamente, todo documento oficial deveria ter esse selo, né, esse carimbo. E, logicamente, que isso era cobrado. Lei do aquartelamento. Obrigava os colonos a fornecerem alojamento e alimentação para as tropas inglesas em território americano. Ou seja, você tem lá a sua fazendinha, você está lá, né, na sua terra, e de repente aparece lá uma junta militar inglesa e você tem que acolhê-los, por lei, acolhê-los, dar comida, né, fornecer abrigo, até quando eles quiserem. Então, essa lei do aquartelamento, por quê? Porque a Inglaterra passa então a mandar mais tropas de soldados, né, no sentido de pressionar os colonos, né, para tentar apaziguar os ânimos. E com isso, essa lei do aquartelamento vem para que os próprios colonos tivessem a obrigação de ajudar as tropas inglesas, né?
Qual foi a reação, então, desses colonos? Ou seja, o que eles pensavam dessas leis? Eles pensavam da seguinte forma. Eles tinham alguns argumentos, né? O parlamento cria as taxas. Só as pessoas que moram na Inglaterra é que votam, né, no parlamento, nos deputados lá da Inglaterra. Lembra que a gente já falou sobre isso? Sobre a questão da política inglesa, como que é a Inglaterra. Na Inglaterra tem a rainha, mas tem o primeiro-ministro, que é escolhido dentre os ministros votados pela população. Então esse parlamento, né, que seria uma espécie de congresso nacional, algo parecido com o que tem no Brasil. E o chefe desse parlamento é o que realmente manda, né, o que governa a Inglaterra. Então, os colonos pensam da seguinte forma: o parlamento foi que criou, o parlamento criou essas leis. Mas somente os ingleses é que votam no parlamento. A gente não, nós, né, colonos, vamos pensar como colono. Nós, colonos, não votamos no parlamento. Somente os ingleses votam no parlamento. Ou seja, essa taxa é injusta. Porque como que eles criam uma taxa para nós, sendo que nós não ajudamos a votar nos deputados, né, no parlamento inglês? Essa era a justificativa que os colonos tinham. O porquê que eles não aceitavam, né, e não concordavam com essas várias taxas. E o parlamento inglês, em resposta, aprova cada vez mais taxas. Leis impostas à navegação. Dava aos oficiais britânicos autorização para procurar nas casas e nos barcos de colonos produtos contrabandeados. Qualquer oficial britânico poderia invadir um barco, invadir uma casa, se ele tivesse a suspeita que ali tinham produtos que não eram taxados, produtos sem selo, documentos sem selos, ou produtos que não tinham pago impostos devidamente. E mais impostos sobre o vidro, chumbo, tinta, papel e também o chá. Cada vez mais a Inglaterra apertando o cerco, cada vez mais a Inglaterra pressionando as colônias aqui na América. E em 5 de março de 1770 acontece o que a gente chama de Massacre de Boston. Iniciou-se com um protesto dos colonos contra o governo britânico, na rua, né, uma espécie de passeata, ou algo assim. Os colonos encontraram, numa certa altura, com soldados ingleses. E começaram a jogar, estava passando o inverno, né? E eles começaram a jogar bola de neve, bolinhas de neve, eles faziam bolas de neve e jogavam nos colonos ingleses, nos soldados ingleses. E os soldados ingleses, em contrapartida, abriram fogo contra os colonos e mataram 5 pessoas nesse confronto. Isso foi chamado de Massacre de Boston, onde simplesmente os colonos lançaram bolas de neve, né, em protesto contra a Inglaterra, e os soldados ingleses então abriram fogo contra os colonos. E em retaliação a esse protesto, a Inglaterra aprova a Lei do Chá. A Lei do Chá, vamos ver então, reduz o preço do chá, mas também o imposto sobre ele. Ou seja, diminui o preço do chá, mas cobra um alto imposto em cima. Concede o monopólio da venda do chá nas colônias à Companhia das Índias Orientais. Era uma empresa da Inglaterra responsável pela compra e a venda do chá. E somente esta empresa poderia comprar e vender chá. Com isso, ela visa combater o contrabando e aumentar o lucro da metrópole. E o que os colonos fizeram com relação a isso? Algo que a gente chamou de Festa do Chá em Boston, ou Festa do Chá de Boston, onde os colonos se vestiram de índios e invadiram do porto de Boston, invadiram um navio e jogaram toda a carga, um navio de chá, e jogaram toda a carga desse navio no mar. Então eles se vestiram de índios, pele vermelhas, né, com cocares e tal, e eles então jogaram toda a carga que esse navio tinha no mar. Por essa imagem a gente consegue ilustrar como foi a festa do chá de Boston. Se vocês perceberem, no barco você tem ali os colonos, alguns deles vestidos com cocar, né, com uma espécie de uma blusa de couro ali, e outros em cima do barco, fingindo serem índios ou fantasiados de índios, né, jogando as caixas de chá no mar. E com isso, em contrapartida, vocês perceberam que tem sempre essa queda de braço, né? A Inglaterra faz alguma coisa, há uma reação dos colonos, que gera uma reação da Inglaterra, que gera uma reação dos colonos, né? Sempre nesse sentido. O parlamento, então, aprova o que eles chamaram de leis intoleráveis. Quem é que chamou de leis intoleráveis? Os colonos.
O que é intolerável? O que é algo intolerável? Algo intolerável é algo que você não tolera, algo que você não aceita, algo difícil de aguentar. Então, por isso foram chamados de leis intoleráveis, leis que eram difíceis de aturar, difíceis de aguentar. O fechamento do Porto de Boston. Uma guarda armada fechou o Porto de Boston até que os prejuízos, que os colonos pagassem os prejuízos, né, da festa do chá de Boston. Ocupação militar em Massachusetts, suspensão das reuniões nas colônias e imposição de um novo governador. Envio de tropas para garantir o cumprimento das leis das colônias. Mais e mais nós vamos ter a chegada de tropas militares da Inglaterra pressionando os colonos. Rigor no julgamento de crimes contra um império. Então, todos os julgamentos cometidos no território americano, né, aqui nas colônias da América, ou realizados em outra colônia da América, eram combatidos, eram julgados com extremo rigor. Essa foi a reação, então, da Inglaterra contra a festa do chá de Boston. Lei do alojamento ou do aquartelamento, se fez-se cumprir essa lei. Os colonos estavam obrigados a proporcionar alojamento e alimentação, né, para os soldados britânicos. Essa a gente já tinha falado, mas passa a se cumprir de fato essa lei do aquartelamento ou lei do alojamento. Vocês perceberam então que eram leis que buscavam, no início, eles buscavam extrair dinheiro, né, leis de impostos para extrair dinheiro dos colonos para bancar o gasto com a guerra. Com as reações que os colonos tinham, principalmente, pessoal, liderados pelas colônias do norte, como se as colônias do norte estivessem lá tranquilamente, tivessem naturalmente vivendo a sua vida, e de repente a Inglaterra fala: não, agora a gente vai apertar o cerco, agora a gente vai cobrar imposto disso, imposto daquilo, imposto disso, imposto daquilo, e os colonos então reagiram muito mal. Pera um pouquinho, como é que a gente até agora estava vivendo muito bem, e de repente vocês vêm aqui e querem, né, bagunçar tudo e querem cobrar esse monte de imposto? Há uma reação muito forte das colônias, e cada reação da colônia havia uma contra-reação da Inglaterra que gerava uma bola de neve, né? Cada ação de um lado gerava uma reação do outro. E é isso aí, pessoal. Na próxima aula a gente vai ver o primeiro e o segundo congresso da Filadélfia. Até mais, abraço!